Fala galera, professor Arthur Damasceno na área. Começamos aqui a nossa aula voltada, né, para essa preparação para a Marinha, Gabarita Marinha, o nosso curso padrão aqui de preparação. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto extremamente importante previsto na nossa Constituição, que é a segurança pública, um único dispositivo, o artigo 144 do texto constitucional. Todavia, esse nosso artigo 144 ele traz muita informação importante, muitas particularidades que a gente precisa estar antenadíssimos. E outra coisa interessante que eu preciso te dizer, o nosso bate-papo aqui, obviamente, ele leva em consideração a literalidade do texto constitucional. A grande maioria das questões desse nosso nicho de concurso, de preparação, são questões que trabalham realmente a literatura fria, seca do texto constitucional. Muitas questões simplesmente trazendo aquilo que efetivamente é demonstrado nas linhas da Constituição. No entanto, acho muito oportuno nós também trazermos para esse bate-papo algumas orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que são recentes e importantes, né? Alguns dados que nós conferiremos aqui. Gente, sem muitas delongas, vamos começar a nossa brincadeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso material. Tá aqui, ó. Segurança Pública, artigo 144. E nós começamos da seguinte forma. Vamos nessa? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Bora lá. Nós temos aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, corpos de bombeiros militares, as polícias penais, federal, estaduais e distrital. E perceba que nós temos apenas essa lista aqui, essa lista de órgãos de segurança pública que a nossa Constituição buscou estabelecer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, uma tabelinha importante, e esse material certamente vocês têm acesso com essas anotações, tanto o material sem nenhum tipo de anotação, como o material anotado. Eu acho muito importante você ter tudo isso. Primeira coisa que a gente precisa analisar, dentre esses órgãos de segurança pública, duas atividades são extremamente importantes de serem examinadas por nós. As atividades que são exercidas pelos órgãos de segurança pública. A começar por aqueles órgãos de segurança pública que exercerão atividades de polícia preventiva. Pode ser também que encontremos, né, polícia ostensiva e mais um pouco. Entender também como atividade de polícia administrativa. Costumo dizer que esses órgãos de segurança pública que exercem atividades de polícia preventiva são aqueles órgãos que vão buscar atuar no momento anterior ao crime. Aqueles que buscam prevenir o crime, evitar com que o crime seja ocorrido, né? E aí, razoabilíssimo, o primeiro órgão a ser lembrado por nós, aquele que está em perímetro urbano, em ambientes estaduais, em toda esquina, em todo canto, justamente buscando prevenir o acontecimento do crime. Eu tenho certeza que você lembrou, nesse momento, das polícias militares. As polícias militares exercem atividade de polícia preventiva. Tá? Mas é importante lembrar que, além das polícias militares, nós também iremos encontrar aquele órgão de segurança pública que vai exercer esse mesmo tipo de atividade, atividade de polícia preventiva, nas rodovias federais. E é justamente nesse momento que nós iremos encontrar as polícias rodoviárias federais. Não teremos também o direito de deixar de fora dessa lista, até porque foi citado aqui, dentre os incisos primeiros do nosso artigo 144, as polícias ferroviárias federais. Galera, por mais que a gente não tenha, né, concurso para PFF, a polícia, né, a gente não tem aqui um plural, deixa eu colocar aqui, Polícia Rodoviária Federal, assim como Polícia Ferroviária Federal. A gente não tem concurso para a Polícia Ferroviária Federal já há muitos anos, né? Bom, eu tenho 40 anos de idade e eu não me lembro, pois que me entendi como gente,
da ocorrência de um concurso público para a Polícia Ferroviária Federal. E acredito que você também não lembra. Mas ainda que nós não tenhamos, né, concursos, ainda que seja um órgão ainda existente, tá, gente? Que apresente para a gente vários cargos vagos, né? Até por conta da não necessidade. A gente sabe que no Brasil a questão rodoviária ela é muito mais efetiva do que a questão ferroviária. A gente ainda precisa lembrar como um órgão de segurança pública presente no texto constitucional é existente, e daqui a pouco eu vou trazer um teor doutrinário muito, mas muito importante em se tratando tanto da Polícia Ferroviária Federal, mas também para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Bom, esses são os nossos órgãos de segurança pública que exercem atividades de polícia preventiva. Vai entrar mais alguém aqui daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu já colocar aqui do outro lado aqueles outros órgãos que vão exercer atividades de polícia judiciária. Vou até, para seguir o padrão, polícia repressiva, polícia judiciária. É aquele órgão, ou são aqueles órgãos de segurança pública que vão exercer uma atividade pós-crime. Ou seja, o crime já ocorreu. Então nós teremos agora a necessidade da atividade de órgãos que busquem apurar o crime, que busquem investigar o crime, que busquem autuar aquele determinado indivíduo pretenso autor do crime. Bom, se falamos das polícias militares em âmbito estadual nós iremos encontrar as polícias civis, com a capacidade de fazer investigação, os famosos inquéritos, né? Fazer investigação, apurar tudo aquilo que está no entorno, né, que se mostra presente naquele contexto do crime. As polícias civis estão lá. Mas é importante também lembrar que a Polícia Federal também vai exercer uma atividade de polícia preventiva. Bom, ao lado da Polícia Federal eu já lanço um asterisco, tá? E aqui algumas remissões. A remissão que a gente traz para a Polícia Federal é entender que a Polícia Federal é nitidamente órgão híbrido de segurança pública, tá? E quando a gente fala ser um órgão híbrido de segurança pública, é levar em consideração que, como regra geral, a Polícia Federal, que está aqui nesse primeiro campo, ela exerce uma atividade de polícia repressiva. Exerce atividade de polícia judiciária. Já te fiz entender o que significa isso. Mas também é muito razoável a gente trazer aqui que a Polícia Federal, além de ser ou exercer como regra atividade de polícia judiciária, em alguns casos ela vai exercer atividade de polícia preventiva, sim. E eu já posso até te adiantar. Lembra quando você voltou daquela viagem maravilhosa que você fez para Cancún, Punta Cana, San Andrés, Ilhas Maldivas, que você foi também, né? Pois é, quando você voltou e passou ali pelo aquele setor de alfândega, né? Certamente você viu aquela galera lá com a camisa preta, né? Com um dizer amarelo nas costas, escrito algo. Eu lembro, estava escrito Receita Federal. Sim, tinha alguns sim com esse dizer Receita Federal. Mas provavelmente você também reparou que naquele momento nós tínhamos outros indivíduos também com a camisa preta, também com um dizer amarelo nas costas, escrito Polícia Federal. E naquele momento ali, eles não estavam exercendo atividade de polícia judiciária. Ali, a atividade daqueles policiais militares não era de autuar ou investigar. Eles estavam fazendo atividade de prevenção. A Polícia Federal também exerce atividade de polícia preventiva. E quem diz isso pra gente é a própria Constituição Federal. É o texto constitucional que vai determinar isso. Daqui a pouco você vai ver com mais cuidado algumas coisas que a Constituição vai nos mostrar. Arthur, só isso que eu preciso saber? Não. Há pouco tempo nós vimos o nosso constituinte derivado, aquele que altera a Constituição, inserir nessa lista as polícias penais, federal, estaduais
e distrital. Você perceba que aqui eu até deixei a redação, né, a remissão, melhor, a citação, a redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019, para ser mais preciso, em novembro de 2019, onde dentre os órgãos de segurança pública surgiram aqui as polícias penais federal, estaduais e distrital. Para você que ainda está meio perdido, lê isso aqui e não consegue identificar quem são os antigos agentes penitenciários. Os antigos agentes penitenciários, que hoje são policiais penais. E essas várias secretarias de administração penitenciária espalhadas Brasil afora, assim como o Departamento Penitenciário Nacional, o famoso DEPEN, hoje nós devemos entender como órgãos de segurança pública. Agora, Arthur, eu devo inserir essas polícias penais em qual campo? Polícia preventiva ou polícia repressiva? Gente, lembre-se que as polícias penais, elas atuam dentro dos sistemas prisionais. E naquele momento, você está levando em consideração indivíduos que praticaram crimes, indivíduos, até mesmo alguns cumprindo prisões cautelares, prisão temporária, prisão preventiva, estão na iminência de serem julgados, muitos deles já condenados. E o trabalho da polícia penal, ele é muito preponderante, justamente para evitar com que novos crimes ocorram naqueles sistemas prisionais, aqueles vários presídios. Então perceba que naquele momento é justamente para garantir a ordem pública dentro de um presídio. Então eu devo entender, a doutrina ainda meio que bate cabeça, tá? Mas de forma majoritária nós devemos inserir as polícias penais como órgãos também que exercem atividade de polícia preventiva, ostensiva, administrativa. Legal? Voltando só um pouquinho, perceba que aqui, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícias Civis e as polícias militares, nós temos também a citação dos corpos de bombeiros militares. E aí, corpo de bombeiro militar, eu já devo trazer aqui um paralelo, tá? E lançar que deixa eu colocar aqui, ó, os corpos de bombeiros militares, os corpos de bombeiros militares, a gente deve entender como atividade de defesa civil, mas sim, órgão de segurança pública, citado nessa lista. Tudo bem? Vi aqui, lancei no meu esquema, tá? Gente, essa é a tabelinha que a gente precisa num primeiro instante. Agora tem um outro detalhe que eu também entendo ser extremamente oportuno a ser comentado por nós aqui nesse momento, tá? Bom, a nossa Constituição previu apenas esses órgãos de segurança pública, esses que foram aqui anotados. A pergunta é, será que eu devo entender essa lista como uma lista taxativa? Apenas esses órgãos são efetivamente órgãos de segurança pública? Ou será que as constituições estaduais também podem prever novos órgãos de segurança pública? É por isso que eu te digo que, inevitavelmente, a gente vai ter que trazer algumas orientações jurisprudenciais. Eu separei algumas aqui muito importantes para esse momento. A primeira delas é justamente falando sobre essa atividade, né? Entender aqui se nós deveremos realmente enxergar essa lista como uma lista taxativa. Bora lá? Espera aí rapidinho. Deixa eu só pegar isso aqui para vocês. Bom, o Supremo Tribunal Federal trouxe para a gente alguns precedentes muito oportunos. O primeiro deles, inclusive, tratando dessa questão, né? O STF entendeu que esses órgãos apresentados aqui, eles não devem ser entendidos como órgãos, ou melhor, eles devem ser entendidos como órgãos listados em uma lista taxativa. Tá? Devemos entender, sim, apenas estes devem ser apresentados como órgãos de segurança pública. Temos alguns precedentes aqui, alguns informativos, que eu vou lançar aqui para você.
tá? Já até separei, eu acho muito importante estar aqui no material. Olha para cá, presta atenção. Informativo, primeiro deles, informativo do Supremo Tribunal Federal de número 1021. Aqui a gente encontra o seguinte dizer: é possível a existência nos quadros da administração pública estadual de um órgão administrativo de perícias. E aí a gente leva em consideração, você já deve ter ouvido falar, as chamadas polícias científicas. Em São Paulo a gente tem, em Tocantins a gente tem, no Paraná a gente tem. E aí a resposta, sim, sim. Tá? O Estado membro possui duas opções quanto ao enquadramento dos órgãos responsáveis pelas perícias. Bora lá. Olha aqui, ó. Podem prever, deixa eu arrumar isso aqui, podem prever que eles serão órgãos próprios, dotados de autonomia, de fisiologia própria, não vinculados aos demais órgãos de segurança pública. Gente, só para vocês terem ideia, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos também órgãos de perícia, né? No entanto, a gente verifica que no Rio de Janeiro, eles são vinculados à Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Mas em alguns outros estados da federação, você vai ter esses órgãos dotados de autonomia, não vinculados à Polícia Civil. E o que o Supremo trouxe para a gente? O que foi que o Supremo decidiu? Os estados podem optar por garantir autonomia formal aos institutos de criminalística ou podem integrá-los aos demais órgãos de segurança pública. Nesse caso, mais conveniente seria as polícias civis dos estados, tá? Sem que isso importe ofensa material à Constituição. Por que, Arthur? Sem que isso importe ofensa material à Constituição. Porque a gente já concluiu aqui numa fala, de novo, devemos entender essa lista de órgãos de segurança pública como uma lista taxativa. E quando eu digo isso, eu estou querendo te mostrar que apenas a Constituição Federal tem a capacidade de determinar órgãos de segurança pública, ainda que os estados tenham autonomia para dispor sobre determinados órgãos de criminalística, órgãos administrativos de perícia. Bora que tem mais coisa. Esse aqui, tá? Informativo que decorre desse julgamento, da ação direta de inconstitucionalidade, número 6621, tá? Oriundo do estado de Tocantins, o ano de 2021. Mas a gente precisa complementar. Olha aqui, ó. Não é possível que os Estados-membros criem órgão de segurança pública, diverso daqueles que estão previstos no artigo 144. Então isso aqui já mostra pra gente realmente, temos uma lista taxativa. Bora mais. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem seguir o modelo federal. Bora. O artigo 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública, sendo esse rol taxativo. Assim, a Constituição de um Estado não pode prever a criação de polícia científica como órgão integrante da segurança pública. Vale ressaltar que nada impede que a polícia científica, criada pelo Estado-membro para ser o órgão responsável pelas perícias, continue existindo, continue a existir, desempenhar as suas funções, sem estar necessariamente vinculada à polícia civil. No entanto, deve-se afastar qualquer interpretação que lhe outorgue caráter de órgão de segurança pública. Arthur, isso é tão estranho. Então quer dizer que as constituições estaduais elas podem sim dar autonomia a esses órgãos de perícia, pode inclusive retirá-los da vinculação às polícias civis, mas eu não devo entender como órgão de segurança pública? Não, não deve entender como órgão de segurança pública. E para restar mais claro, gente, perceba, nessa lista apresentada no artigo 144, você não viu, por exemplo, as guardas municipais. As guardas municipais elas não foram citadas ali.
Então a gente precisa lembrar que guardas municipais não devem ser considerados órgãos de segurança pública. O interessante desse nosso bate-papo é que em precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 2018, num caso concreto julgado, e aquele caso inclusive discutia a questão de pensão especial, o Supremo Tribunal Federal, antes disso, melhor, 18, falava sobre greve, exercício da greve, direito de greve. O Supremo Tribunal Federal, em 18, entendeu que as guardas municipais deveriam ser, sim, considerados órgãos de segurança pública e, nessa linha, não poderiam exercer a greve. Em 2019, um ano depois, o Supremo mudou radicalmente o seu posicionamento. E aí a discussão já era outra, já não era mais em relação à greve, mas sim a questão de pensão especial dos servidores das guardas municipais. Naquele momento, o Supremo concluiu que as guardas municipais não deveriam ser considerados órgãos de segurança pública, justamente pelo fato de nós não encontrarmos as guardas sendo citadas aqui, nessa lista de incisos que demonstram a tal lista taxativa. Agora, Arthur, engraçado, né? Eu já estava examinando o seu material aqui, e lá no nosso parágrafo 8º, eu gostaria muito que você chegasse lá, bora lá. No nosso parágrafo 8º, nós encontramos informações sobre as guardas municipais. E aí eu fico meio sem saber, porque aqui diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Bom, as guardas municipais, elas não são citadas aqui? Por que eu não devo entender como órgão de segurança pública? Bom, pelo simples fato, primeiro, de não ter sido listado ou listada naqueles incisos do artigo 144, tá? E um outro ponto importante, voltando aqui o seu material. Perceba que, nesse caso, o artigo 144, quando lista os órgãos, ele diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quando você leu as informações sobre as guardas municipais nesse nosso parágrafo 8º, a gente evidenciou que as guardas municipais, perceba, elas são destinadas à proteção dos bens dos municípios, serviços e instalações. Nós não temos as guardas municipais vocacionadas para cuidar da incolumidade das pessoas, mas sim dos bens, serviços, instalações dos municípios. Um outro detalhe muito importante, perceba, os municípios poderão constituir. Você está percebendo que essa... vou dar uma moral aqui para a Grazi, hein? Aqui a gente está falando de uma locução verbal que enseja uma significação de possibilidade e não de obrigatoriedade. A título de curiosidade, não sei se você é do Rio de Janeiro, né? Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, eu resido aqui na capital, no município do Rio. Mas um município aqui bem próximo de nós, aqui do Rio, inclusive que faz parte da região metropolitana, muito conhecido por sinal, grande, populoso, o município de Nova Iguaçu. Nesse município de Nova Iguaçu, eles estão criaram a Guarda Municipal tem pouco tempo, 2 anos atrás. Agora há pouco nós tivemos o primeiro concurso público para a Guarda Municipal de Nova Iguaçu. Para você ter ideia. Então não é uma obrigação que os municípios tenham, é uma possibilidade. E se porventura surgir guarda municipal ou guarda metropolitana, guarda civil metropolitana, assim chamada em alguns municípios, eu já sei que essas guardas municipais, elas são vocacionadas para proteger os bens, os serviços e as instalações do município, não devendo ser considerado como órgão de segurança pública. Esse foi o último posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Tamo juntão, gente. Beleza? Agora, voltando para o nosso material, também acho muito oportuno, pertinente, nós colocarmos aqui algumas observações sobre as guardas municipais, tá? Quais, Arthur? Bom, falar de trânsito, falar de porte de arma e falar
das infrações penais. Espera aí que tudo isso vai entrar aqui no seu material. Já deixei tudo separado para a gente poder trabalhar. Olha que interessante quando a gente traz essas informações sobre as guardas municipais. Primeiro ponto, questão de trânsito. Questão de trânsito. O Supremo Tribunal Federal nos mostrou que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Gente, nós estamos falando de multas de trânsito. E as guardas municipais vão ter, sim, a oportunidade de atuar nesse sentido. O precedente está aqui. Outro ponto, porte de arma, que há um debate interessantíssimo também. Olha aqui, ó. Todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma em serviço ou mesmo fora de serviço, independentemente do número de habitantes do município. Beleza, ponto extremamente importante. Orientação recente do Supremo Tribunal Federal, está aqui o precedente. Tá? Julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Deixo aqui, informativo 1007, desculpa. E, por último, esse ponto aqui extremamente importante também. Olha aqui, ó. As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Ou seja, guarda municipal não é órgão de segurança pública. Esse tipo de atividade que fica nítido aqui, de polícia preventiva, deverá ser exercida pelos órgãos que exercem esse tipo de atividade, que já anotamos lá acima. Legal, gente? Ó, vou até colocar um vermelho aqui para enfatizar todos esses dados, tá? Tudo isso aqui em se tratando das guardas municipais. Galera, toma cuidado, te disse no início da aula, as questões em regra geral, elas estão muito presas à literalidade do texto constitucional, mas eu achei muito pertinente trazer aqui para sua preparação essas orientações jurisprudenciais, que são questões muito recentes, questões que podem sim ser cobradas na sua prova. Tamo junto, gente, tranquilo até o momento. Bom, vamos mais? Vamos voltar aqui, né? Vimos, então, que o artigo 144 lista uma lista taxativa, né? Ficou meio redundante, né? Lista uma lista taxativa de órgãos. Falamos das polícias científicas, esses órgãos criminalísticos, e também falamos das guardas municipais. A partir desse momento aqui, ó, parágrafo 1º, nós iremos tratar genuinamente dos órgãos de segurança pública, a começar pela Polícia Federal, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouquinho, voltando para um próximo bloco.